Olá pessoal, eu sou o Newton Araújo e você está no canal Padoca Natural 89, um canal para troca de experiências de panificação e confeitaria. Neste vídeo você vai aprender a fazer um bolo clássico da confeitaria americana, muito saboroso e macio, o bolo Red Velvet, para compartilhar com a família e os amigos. Bom, antes de começar, eu gostaria de pedir para você dar o seu like, se inscrever no canal e deixar os seus comentários, para incentivar o crescimento do canal. Se você curtir este vídeo, não se esqueça de encaminhar aos seus amigos. Se quiser receber notificações, é só ativar o sininho. Estaremos com novas receitas todas as sextas-feiras. Obrigado e vamos começar! Para você entender a tradição do bolo Red Velvet, é preciso voltar no tempo. Bolos aveludados, chamados Velvet, passaram a existir na era vitoriana. Nos anos de 1800, as receitas luxuosas de bolo frequentemente utilizavam o cacau em pó. Eles chamavam estes bolos de bolos aveludados, velvet cakes, e serviam como sobremesas luxuosas em festas. A palavra aveludada, velvet, informa ao convidado a textura do bolo, que deve ser lisa e macia. Foi em 1943 que, pela primeira vez em nível nacional, a receita do bolo Red Velvet foi publicada no livro The Joy of Cooking, ou O Prazer em Cozinhar, de Irma Rombauer. O bolo Red Velvet é ideal para ser servido como sobremesa, podendo ser acompanhado de chá ou de um bom café. Eu fiz essa receita e meu bolo Red Velvet ficou assim, como este da foto. Depois deste vídeo, será a sua vez de fazer este bolo em casa para compartilhar com a família e os amigos. Vamos aos ingredientes. A gente vai iniciar a receita preparando um ingrediente que não é comum aqui no Brasil, o buttermilk. Você vai precisar de 222 gramas de leite integral, 15 gramas de suco de limão coado. Para a massa, você vai precisar de 400 gramas de farinha de trigo, 400 gramas de açúcar refinado, 30 gramas de cacau em pó, eu utilizei cacau 50%, 5 gramas de sal, 2 gramas e meia de bicarbonato de sódio, 2 ovos grandes, 114 gramas de óleo vegetal, 237 gramas de buttermilk, 15 gramas de vinagre branco, 170 gramas de manteiga sem sal, derretida, porém sem estar quente, 5 gramas de essência ou extrato de baunilha, 8 gramas de corante alimentício vermelho. Para o recheio e a cobertura, nós vamos fazer o cream cheese frosting. Você vai precisar de 200 gramas de manteiga sem sal, em ponto de pomada, 190 gramas de açúcar de confeiteiro peneirado, 10 gramas de essência de baunilha e 450 gramas de cream cheese. Não se preocupe, os ingredientes vão constar na descrição do vídeo. Vamos ao modo de preparo. A gente vai iniciar a nossa preparação fazendo o buttermilk, que é um dos ingredientes que é utilizado na receita e que não existe similar no Brasil. Então você vai colocar uma colher de sopa de limão dentro de uma xícara medida e vai completar o nível com leite. Esse leite ele vai talhar, né? O buttermilk é esse leite talhado, ok? Transfere para a tigela e aguarda pelo menos 10 minutos para ele talhar. Aqui está a separação dos ingredientes para a massa. Então vamos iniciar aí. Você já vai adicionar o seu buttermilk, você viu como ele ficou talhado? Olha a consistência dele, ó. Então a gente vai adicionar o óleo. Vamos fazer a adição dos ovos. Agora com um garfo ou um batedor de arame, você incorpora essa mistura até os ovos estarem incorporados. Na sequência a gente vai adicionar a manteiga sem sal derretida. Derretida, mas ela não está aquecida, tá? Vamos adicionar o vinagre, essência ou extrato de baunilha. Vamos misturar esses ingredientes e agora a gente vai fazer a adição do corante alimentício. O vinagre, ele ajuda a revelar os tons vermelhos do cacau em pó que a gente vai usar na receita, tá? Mas um vermelho mais intenso é obtido com o corante. Então agora a gente vai iniciar
fase seca. Vamos transferir a farinha para a tigela da batedeira. Vamos adicionar o açúcar. Vamos adicionar o nosso cacau em pó. Agora vamos adicionar o bicarbonato de sódio. E vamos adicionar o sal. Monta a tigela na batedeira. Mistura todos esses ingredientes secos com o batedor de raquete. E agora você vai adicionar toda a fase líquida até obter uma mistura homogênea. Okay? Muito importante, pessoal, todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente. Não pode usar nada gelado, ok? Ó, misturando na velocidade baixa porque a gente não quer desenvolver rede de glúten. A mistura está homogênea, então agora você vai usar as suas formas de bolo. Eu estou usando formas com diâmetro de 17 centímetros e 7 centímetros de altura na borda. Divide a massa aí, tá? As formas já estão untadas com manteiga. Ó, assenta aí a massa e ela está pronta para entrar no seu forno pré-aquecido a 170, 180 graus. Okay? Depois de mais ou menos quase 1 hora, eles estão saindo do forno, tá? E você transfere ele para H de resfriamento e deixa esfriar, ok? Então agora a gente vai iniciar a preparação do cream cheese frosting, que é a cobertura que a gente vai usar à base de cream cheese. Então agora na tigela da batedeira você vai colocar a manteiga sem sal, o açúcar, agora você vai usar o batedor globo e você vai misturar essa manteiga com açúcar numa velocidade baixa para média até o açúcar estar dissolvido. Depois que o açúcar estiver dissolvido, você vê que o creme ficou com uma cor mais esbranquiçada, então agora você vai adicionar a sua essência ou extrato de baunilha e continua misturando até a mistura ficar homogênea. A mistura está homogênea, então agora a gente vai entrar com o cream cheese aos poucos. Tá? Você pode dividir ele em 2 ou 3 etapas. Tá? Como havia dito, todos os ingredientes, inclusive o cream cheese, eles têm que estar em temperatura ambiente. Isso é muito importante. Senão o creme aí pode não ficar homogêneo. Tá? Colocou o cream cheese, uma parte dele, fecha a batedeira novamente, mistura em velocidade média baixa até incorporar, ter um creme homogêneo. Tá? Repete aí até você utilizar todo o cream cheese. Ó, colocando aí mais um pouco de cream cheese. E a hora que a mistura chegar assim, nesse ponto, ó, homogêneo, tá pronto aí a nossa cobertura e recheio. Tá? Então agora a gente vai cobrir com filme plástico e vamos levar na geladeira para ele resfriar por pelo menos uns 15 minutos antes de usar no bolo. A gente vai iniciar agora várias etapas de rechear as camadas do bolo, né? Então esse bolo eu já cortei a tampa dele, tá? Você reparou que o centro do bolo afundou um pouquinho, tá? Se isso acontecer, no bolo confeitado você vai enxertar a sobra da massa para reduzir esse desnível. Tá? Então aqui a gente vai cortar esses 2 bolos ao meio e a gente vai ter 4 camadas de bolo. Okay? Corta com cuidado, usa aí uma espátula para ajudar a transferir, para não quebrar a massa, né? Tá super macia a massa, então para quebrar é bem fácil de acontecer. Ó, transfere a metade, tá? E agora, com o nosso cream cheese frosting, que ficou na geladeira 15 minutos, ó, como ele está firme, tá? Você começa a aplicar o recheio. Aplicou o recheio, você pode usar essa espátula, ou uma espátula de silicone, ou utensílio que você achar melhor. Ok? Você vai reparar que a primeira camada de cobertura e do recheio, ele gruda um pouco do farelo do bolo. Tá? Então a primeira camada da cobertura ela não vai ficar limpa, ela vai ficar com farelo de bolo aderido. Ok? Se você quiser depois aplicar uma segunda camada, aí essa segunda camada ela não vai ter mais o farelo de bolo.
E você vai repetindo esse processo para todas as camadas. Vai espalhando aí o seu creme, devagar e da melhor maneira possível, ok? Vai espalhando, ó, e vai montando o seu bolo, tá? Sem pressa, sem correria, faça com calma, tá? Principalmente se você não tem tanta prática. Aqui eu já cortei o segundo bolo, estou fazendo a montagem, e se você reparar, eu usei a sobra do bolo para diminuir o desnível no centro dessa camada. E continuo o processo de aplicar o recheio, ok? Vai espalhando. E agora a gente vai colocar a última camada, né? Que seria o topo aí do bolo. Coloca devagarzinho, tenta colocar as camadas o mais centralizado possível, tá? Ajeita. E agora a gente vai aplicar a cobertura no topo e nas laterais, tá? Essa camada vai pegar farelo de bolo e é normal de acontecer, ok? Espalha, não se preocupa muito, espalha da melhor maneira possível que você achar, tá? E ó, aplica aí mais uma camada e deixa da melhor maneira, mais liso da melhor maneira possível que você conseguir, tá? Espalha ele aí, ó. Estou usando uma outra espátula agora para alisar a lateral do bolo. Você usa a ferramenta que você quiser. E aplicando agora um pouco na parte de cima também. Tá? Agora é importante, a gente vai levar na geladeira por 1 hora antes de confeitar. Essa parte de confeitar é opcional, mas vale muito a pena porque valoriza demais o seu bolo. Tá? Então você vai passar uma camada generosa na parte de cima do seu bolo e na lateral. Tá? Você vai cobrir toda a parte escura do bolo. A ideia é que a camada esconda todo o seu bolo. E alisa ele da melhor maneira possível. Tá? A hora que tiver do seu agrado, a gente está pronto para seguir para a próxima etapa. Aquelas sobras de bolo eu esfarelei com as mãos e agora eu estou aplicando na parte de baixo, próximo à base, toda a volta do bolo. Tá? Olha o efeito como é que fica depois de terminado. Ficou bacana, né, pessoal? Agora a gente vai usar um saco de confeiteiro com um bico tipo pitanga para fazer a decoração, tá? Vai aplicando ela devagarzinho, tá? É importante você cuidar da temperatura do seu creme. Se ele estiver muito quente, ele vai ficar líquido, então é importante trabalhar com creme resfriado. Vai fazendo toda a bordinha, ó, o movimento que eu estou fazendo, estou dando uma voltinha até completar. Completou? Perfeito. Então agora a gente vai fazer na parte de cima do bolo, na borda, a gente vai fazer várias decorações, ó. Você vê que eu estou dando aí uma voltinha, né, com esse bico pitanga e na parte de cima eu puxo. Então você vai fazendo todo o contorno do bolo, tá? E no final vai aparecer que o topo do bolo parece uma coroa, tá? Ó, vai fazendo devagarzinho, um por um, ó. Puxa a parte de cima para ficar com um biquinho a decoração. Ó. Deu a volta, puxa. Faz a voltinha e puxa. Ó. Terminando aí, detalhe. Ó. Se ficar um espaço muito grande, você faz um menorzinho ali para preenchimento. Tá? Agora que a nossa borda está toda feita, a gente vai aplicar o resto daquele farelo de bolo na parte de cima. Vai aplicando devagarzinho. Ó. A ideia é que ele fique contido aí por essa moldura, aí, por essa coroa que você fez em volta do bolo. Ó, vai aplicando, tá? E a hora que tiver do seu agrado, você está satisfeito, aí você está com o bolo pronto. Olha o resultado final, como é que ficou. Nesse momento você pode levar para a geladeira para ele resfriar mais um pouco,
ou não, ok? Olha aí, olha o resultado, o detalhe do acabamento na base do bolo, né? O trabalho que a gente fez com o bico, como é que ficou. A parte de cima. Né? Valoriza bastante o seu bolo usar esse farelo. Tá? Vou cortar agora para você ver como é que ficou por dentro. Estou usando uma faca de corte e vou cortar uma fatia generosa para não correr o risco desse bolo quebrar. Tá? Ó, corta mesmo, generoso aí, pessoal. Você merece. Você deu um trabalho para fazer esse bolo e agora você merece. Tá? Fez o corte, confirma aí, ó. E agora, com a ajuda de uma espátula, você vai transferir essa fatia com muito cuidado para o seu pratinho. Gente, estou salivando. Meu Deus. Olha aí, vamos ver como é que ficou o centro do bolo. Ó, coloca no prato com cuidado. Isso aqui é uma fatia de bolo, hein, pessoal? Fatia de respeito. Olha aí, as 4 camadas de bolo, o recheio, a cobertura, né, na lateral e no topo do bolo. Né? Olha aí. Mostrando novamente o detalhe da decoração do bolo. E agora mostrando também a parte de dentro do bolo, né? As camadas e o recheio. Hum, será que ficou bom, pessoal? Será? Hum, já estou salivando aqui. Olha aí, a fatia. E agora, pessoal, é a hora mais esperada. Né? Deixa eu provar, ver se ficou bom mesmo. Vamos lá. O sabor. Nossa, ficou muito bom, pessoal. Não ficou doce. Não ficou doce em excesso. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Tá molhado, tá úmido. Olha, pode fazer em casa e me fala se não vale a pena todo esse processo, esse trabalho para chegar nesse resultado. Certeza que sua família vai aprovar. Faz em casa e aí me conta como é que ficou. Espero que vocês tenham gostado da receita e que se aventurem a fazer o bolo Red Velvet em casa. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que estarei respondendo. Se você fizer o bolo Red Velvet, poste as suas fotos e me marque nas redes sociais. Padoca Natural 89. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima semana!